O calendário terreno demarca o tempo. E 1º de janeiro é conhecido como o dia da confraternização universal. E a gente se empolga, né, com as festividades de final do ano, começando pelo Natal. Mas o Ano Novo é tão interessante porque a característica do Ano Novo, que talvez deveria ser mais terrena e o Natal mais espiritual, devido à importância da data para o mundo cristão, o Natal não tem essa característica que a gente coloca, que o Ano Novo fornece de renovação. Se o calendário terreno e as datas são organizadas, né, em antes e depois do Cristo, o Natal deveria estar sinalizando um novo tempo que se inicia. Mas o calendário terreno, ele demarca, né, 1º de janeiro. E aí a gente se empolga, porque é começar de novo. Mais um ciclo em que o planeta, né, girando em torno de si mesmo, vai fazer a volta em torno do céu, completando 365 dias, dependendo de algumas horas ou menos horas, porque isso não é uma matemática certa. Mas esse tempo, a gente sempre pensa, estou começando de novo um ciclo, e a nossa vida, ela é cíclica. E esse tempo eu tenho a oportunidade de recomeçar, de renovar. A gente brinca muito com os propósitos. Não, esse ano, a mais, né, hilária que tem, esse ano eu vou fazer dieta. Todo mundo vai começar. Se não for na segunda-feira, vai ser... Não, em janeiro eu já vou começar uma dieta. Né? Esse ano eu tenho planos. E esses planos, ele pode dizer respeito a vários setores da nossa vida material. Então, eu vou começar um novo curso, eu vou investir em um aprimoramento na minha carreira. Não, eu quero mudar de casa, eu quero construir uma nova casa, eu quero um espaço diferente para construir novas relações. Não importa. Só essa energia de pensar que eu estou começando de novo esse ciclo, já nos deixa, né, com os sentimentos de esperança. Já nos enche dessa renovação. Porém, o nosso assunto aqui hoje é a renovação espiritual, né? E a pergunta, né, que a gente faz é o seguinte: como que eu estou trabalhando para me renovar espiritualmente? Porque a reencarnação também é cíclica. E ela também tem um fim. E se existe um determinismo, né, dentro das leis divinas, é que o nosso corpo, ele tem um tempo aqui na Terra. A partir do momento que a gente nasce, né, com o nosso corpo físico lá, naquele formato de bebê, a porta aqui nesse tempo, nesse planeta, nós já começamos a morrer. E ainda assim, nós não lidamos bem com a morte. Essa sensação de finitude, de que tudo acabou, nós não lidamos bem com a morte. E a morte nada mais é do que um fim de um ciclo reencarnatório. O ciclo mais importante da nossa vida como espíritos eternos. É um ciclo que nos dá a oportunidade de realmente recomeçar. E eu pergunto, quais foram as nossas promessas para começar esse novo ciclo? O que eu, como espírito eterno, que busco me reconciliar com as leis de Deus, prometi à minha própria consciência, que é onde está escrito as leis de Deus, mas digo mais, né?
De uma forma metafórica, a gente pode entender que a nossa consciência é a presença divina dentro de nós, porque é ela que vai nos dar aqueles alertas sobre se nós estamos tomando a estrada certa. Nessa estrada chamada reencarnação, qual é o melhor caminho? Então, quando a gente fala de renovação espiritual, a gente está falando de uma mudança que muitas vezes é dolorosa. Veja bem, nós somos produto de hábitos. E esses hábitos, eles se criam desde a nossa infância, desde o nosso primeiro ano de vida. Isso tem muito a ver com a nossa cultura familiar, com valores familiares, né? Então, se nós tivemos a oportunidade, e por que não dizer privilégio, de nascer em um lar estável, onde os nossos pais procuram, dentro das suas possibilidades, fazer o melhor para nós. E esse melhor para nós significa nos manter dignamente, né, do ponto de vista material até determinada idade, e nos fornecer valores morais que vão pautar a nossa conduta ao longo da vida. Então, a obrigação deles é fornecer esses valores morais, nos educar dentro de um padrão moral. E esse padrão moral, ele tanto tem um caráter social, né, humano, terreno, como ele tem um caráter mais transcendental. E esse caráter transcendental está muito relacionado com a orientação religiosa que pauta, né, as escolhas dos nossos pais e na qual muitas vezes nós somos educados ainda criança. Então, o cristianismo, e eu vou pautar isso dentro do cristianismo, embora a gente tenha ensinamentos maravilhosos em outras religiões, né, como as reflexões que o budismo nos traz. Nós podemos falar do judaísmo, que é a raiz, né, do cristianismo, entre outras religiões, que vai dar esse aspecto moral. Então, todas têm a sua importância, todas são significativas na nossa vida. Então, se nós, como cristãos, né, se nascemos e fomos criados como cristãos, nós temos uma base moral muito profunda. E temos mais do que isso. Nós temos um roteiro de conduta. E esse roteiro de conduta, a gente poderia, lá no Evangelho, e escolher partes maravilhosas. Muitos, né, entendidos do Evangelho falam que o sermão da montanha basta como forma de conduta. Mas eu ouso dizer que se nós nos focarmos na máxima de Jesus, amar a Deus sobre todas essas coisas, esse é o primeiro mandamento, e amar ao próximo como a ti mesmo, esse é o segundo, a gente não precisaria de mais nada. Talvez se a gente fosse lá nas nossas origens, em termos de leis, e pensarmos nos 10 mandamentos, não precisaríamos de outras leis. Porque embora, às vezes, em algumas situações, nós pensando que pode parecer ultrapassado e obsoleto, os 10 mandamentos, ele tem uma profundidade muito maior do que a mera expressão: não roubar, não matarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo, né? E muitas outras situações que estão além da letra. Porque o assassinato em si, ou matar, ou a destruição, que isso que a morte representa, quando você fala de matar, seja, né, um ser humano, um animal, você está ali dando fim ao corpo físico que põe um fim à vida no plano terreno. Quando você mata uma plantinha, a mesma coisa. Mas a gente sabe que você, em atos, em ações e atitudes, muitas vezes, vai fazer isso sem usar de qualquer arma, apenas com a palavra. Né? Quando você, às vezes, desmotiva alguém,
quando às vezes você é crítico excessivamente com alguém. E isso muitas vezes é tão arraigado em nosso comportamento que a gente não percebe isso. Então, quando a gente fala de renovação do ponto de vista espírita, a gente está falando também para que nós possamos olhar para dentro de nós mesmos. Mas é para a gente olhar em profundidade e sem medo. Nós temos muito medo de encarar o nosso eu verdadeiro. A gente poderia chamar esse eu verdadeiro de homem velho. A gente pode chamar esse eu verdadeiro de ego, segundo a psicologia junguiana. A gente pode dar o nome que for, né? Mas, na verdade, esse eu verdadeiro representa a construção espiritual, que não está centrada apenas na atual encarnação, mas em todos os ciclos reencarnatórios que eu vivi ao longo do tempo. Nós não temos aqui espíritos, como se diz, recém-criados. O mais próximos que talvez, eu estou falando talvez, não vou fazer uma afirmação, que poderemos dizer que ainda, né, em pleno século XXI, poderemos ter de espíritos que estão não muito longe da sua condição mais primitiva, seria, né, vamos dizer assim, os povos originários aqui do nosso país, os indígenas, mas também não pode ser uma afirmação. Porque a gente tem notícias que os nossos irmãos lá da África, considerado pela cultura europeia como seres primitivos, abrigavam espíritos da mais alta envergadura. Às vezes, do ponto de vista espiritual, mas também do ponto de vista do intelecto. Às vezes, espíritos que estão ali, em algum momento, com uma missão, ou talvez até mesmo numa expiação. Porque a evolução intelectual não é garantia, né, de privilégios, entre aspas, da reencarnação. E a evolução espiritual, muito menos. Porque os espíritos mais evoluídos, e muitas vezes, vão estar ali, reencarnando nas piores condições possíveis, porque são missionários. E têm uma resiliência que nós, que estamos um pouquinho atrás dessa caminhada, ainda não temos. Então, quando a gente fala em renovação espiritual, eu estou falando do ponto de vista, quando a gente fala renovação, do ponto de vista espírita, não estou falando dessa renovação terrena, eu estou falando de renovação do espírito. Nós tínhamos pegado um texto para ler, mas eu vou considerar apenas algumas partes deles, que eu acho mais relevante. Então, o que é o seguinte? A doutrina espírita, revivendo o cristianismo em toda a sua intensidade, nos oferece os recursos preciosos para a luta constante na superação de nossos obstáculos interiores, com vistas à renovação espiritual de que ainda carecemos. Viver o bem, renunciando às tendências infelizes do passado. Eis a senda de renovação espiritual que nos compete atingir. Olha só, nesse período de recesso, a minha mãe é muito católica, então, como ela já está bem idosa, ela tem um problema na vista que dificulta, né, a vista dela está enfraquecendo cada vez mais, então dificulta ela transitar, ainda mais nessas nossas ruas cheias de obstáculos. E ela é muito católica, então ela assiste a missa da igreja na televisão e às vezes vai algum, né, tarefeiro católico e lá e leva a comunhão para ela. Mas ela recebeu a visita do padre, que é um padre novo da congregação lá. E é interessante porque no momento que ele chegou, ela estava tomando um banho e eu fiquei fazendo, né, o que a gente fala como um bom mineiro, fazendo sala para ele. E conversamos, né? Em nenhum momento ali eu me declarei espírita, porque eu acho que em certas situações não é relevante. Mas foi um diálogo muito interessante. Por quê? De uma forma ou de outra, de uma forma às vezes velada, a
a gente conversando sobre condições, sobre espiritual, sobre o trabalho espiritual em si, porque o trabalho dele é um trabalho espiritual, o padre, ele é um dirigente espiritual do catolicismo, ele tem um papel muito importante, ele sempre teve um papel importante ao longo da história, né? O que significa ali como confortador, como consolador, como aquele que acolhe, que aconselha. E ali a gente conversando, ele me fez uma pergunta. Olha só como é que é interessante, né, gente? Porque ali, como eu disse, ele não sabia ali, primeiro, da minha orientação religiosa, e segundo, ele não sabia ali da minha condição de estudiosa do Evangelho. E eu não vou falar nem de estudiosa do Espiritismo, mas estudiosa do Evangelho. Ainda precisando caminhar muito. Mas ele me fez uma pergunta. Me fala uma coisa. Como é que eu falo para uma família onde a avó cuida dos netos e são 3 netos, os 3 netos têm algum tipo de deficiência? E sendo que um deles, né, adolescente, tem algum tipo de deficiência e é aquele que acaba ficando na frente para ajudar, né, essa avó mais idosa, até mesmo com meio de subsistência. E ele falou assim, como é que eu chego para essa pessoa e falo, você tem que acreditar em Deus? Como é que eu chego para essa pessoa e falo, você tem que ter fé? E aí? Aí na hora eu pensei assim, como é que eu vou responder isso para um padre? Aí vocês podem perguntar assim, Luciana, mas você tinha resposta para essa pergunta? Eu tinha resposta para essa pergunta. Mas a minha resposta para essa pergunta, ela, vamos dizer assim, seria contrária aos dogmas do catolicismo. Porque a primeira resposta para uma pergunta, por que eu sofro tanto? Por que eu passo por tantos problemas e dificuldades? Reencarnação, meu irmão. É reencarnação. É muito sucinto, né? Mas espera aí, o que a reencarnação me explica isso? Você olha, a reencarnação, ela justifica as nossas dores, né? Eu vou usar essa palavra karma porque fica mais fácil todo mundo entender. Mas justifica as nossas provas, as nossas expiações, porque ela vai nos dizer que nós não fomos criados a partir da concepção, que nesse corpo, aqui, no meu caso, né, que já é um pouquinho mais de meio século de vida, mas daquela criança que acabou de nascer, existe um espírito milenar, né? Um espírito que, na maioria aqui do planeta, não começou sua trajetória reencarnatória nesse planeta. Porque existe uma, vamos dizer assim, miscigenação espiritual muito grande. Porque é assim que os grandes espíritos promovem a evolução espiritual. A gente, para quem conhece a história ou lê alguma coisa do espiritismo, já ouviu falar dos exilados de Capela, é um povo que foi degradado. E o mesmo está acontecendo conosco, porque a gente, nesse período de transição, que é um período que pede renovação, também, muitos espíritos, até mesmo alguns amados nossos, não vão ter mais oportunidade de reencarnar aqui. E a gente mesmo, quem sabe, será que nós temos o merecimento de participar desse planeta nesse tempo de regeneração? Ou será que nós vamos ser candidatos a contribuir em um planeta diferente? É o que a doutrina nos explica, é o que a doutrina nos esclarece. Por isso que eu falo com vocês, que a minha resposta para ele só seria viável se eu estivesse conversando, mesmo que seja com um irmão católico, mas não com um sacerdote, que tem a sua crença baseada em dogmas, e eu tenho a obrigação de respeitá-lo. Talvez em outro momento que a gente possa ter um diálogo, e ele consciente da minha orientação religiosa, podemos sim ter outra conversa profícua, agradável, instrutiva, mas que eu possa esclarecer o ponto de vista da minha orientação religiosa.
respeitando as crenças um do outro, porque isso é extremamente importante, porque foi isso que Jesus nos trouxe, o respeito à crença do outro. Como, né, aquele que veio trazer para nós a boa nova, ele jamais desrespeitou os dogmas do judaísmo. Ele nunca se colocou como melhor do que qualquer um, embora o fosse. Porque, antes de mais nada, ele tinha um profundo conhecimento das nossas imperfeições. Ele tinha um profundo conhecimento da nossa vaidade, da nossa arrogância. E, infelizmente, é muito triste dizer que quando a gente faz uma análise, né, vou usar um termo assim meio da psicologia, que é análise selvagem, que é quando você faz uma análise sem um conhecimento profundo de causa, a gente vê que o cristianismo se tornou instrumento de manipulação e de comportamento, ações e atitudes de muitos irmãos que é completamente contrário àquilo que Jesus viveu e pregou para nós. Então, quando a gente fala em renovação, eu me colocar na posição de que alguém que já caminhou um pouco mais, porque é meu objetivo. Mas, às vezes, eu me analisar de tal forma para ver que papel que eu estou tendo como cristão. Eu estou vivendo esse cristianismo de Jesus? Ou eu estou vivendo um cristianismo que ao longo dos tempos foi transformado para atender os interesses humanos? Então, eu sempre falo assim um pouquinho, às vezes nos estudos de segunda-feira, eu gosto de usar mais esses termos, um pouquinho mais do ponto de vista das ciências humanas. Então, a gente às vezes fala o seguinte: Deus nos criou à sua imagem e semelhança, né? Mas nós modificamos a situação e colocamos Deus à nossa imagem e semelhança. Então, a gente não consegue mensurar a bondade divina, a sua grandiosidade. E com isso, nós, ao longo dos séculos, né? Aí eu vou falar de Deus de uma forma um pouquinho mais ampla do que simplesmente o Deus cristão. Mas o Deus como ser supremo que pode ter qualquer nome, mas que representa uma entidade superior dentro das mais diversas crenças, mesmo que tenha uma multiplicidade, né, como é, por exemplo, dentro do hinduísmo. Mas ainda assim, o que conta é a nossa crença em um ser que é superior a nós e que, de alguma forma, nós devemos uma obediência, no sentido que Ele é o Criador das leis naturais essa que nós devemos respeitar, e é no respeito a essas leis naturais que nós vamos evoluindo e vamos nos renovando. Então, quando eu falo de renovação do ponto de vista espírita, é você estudar, aprender, se esclarecer e começar a praticar e a vivenciar. Nosso tempo já está terminando. Bom, hoje, né, a hora que a gente estava chegando, tinha uma pequena fila ali. A gente às vezes pensa assim, né, lembrando os tempos antes da pandemia, da fila que era complexa. Mas hoje em dia, essa fila já tem uma visão diferente. Porque eu vou falar o seguinte, muitas vezes assim, mas ainda tem fila. Tem. E de qualquer forma, de certa forma, essa fila vai haver na medida em que eu, às vezes, para me deslocar da minha casa até aqui, eu preciso de um transporte público, eu dependo de horário de ônibus, às vezes eu vou chegar mais cedo, às vezes eu vou chegar mais tarde. Numa reunião de sexta-feira, e sexta-feira, para quem dirige, sabe que muitas vezes o trânsito fica um pouquinho mais confuso, eu vou sair um pouco de casa, vou ali respeitosamente aguardar ali, acaba se formando uma fila, né? Ou às vezes a gente encontra com uma pessoa que a gente começa a conversar e fica ali, que não faz muita diferença, porque eu estou asseguradamente
entendendo que o meu atendimento está garantido pelo agendamento. Mas a gente observa que houve uma transformação em nosso comportamento, e eu falo nosso porque é geral, porque a pandemia trouxe essa transformação. E embora sutil, embora às vezes a gente não perceba, talvez a nossa dor, porque foi muito doloroso, foi doloroso mesmo que nós não tenhamos perdido nenhum ente querido pela pandemia, você assistir isso à nossa volta foi doloroso. Você se tornar prisioneiro dentro da sua casa foi doloroso. Você ficar distante daqueles que você ama, muitas vezes até mesmo para protegê-los, foi doloroso. Né? Então, a gente entende ali nesse momento que a dor nos transformou. Embora a gente não tenha consciência disso. E esses momentos em que a dor se torna mais forte, talvez seja aquele aguilhão necessário para a nossa renovação. Eu vou terminar minha fala, eu não vou lembrar o poema para recitar. Mas a Meimei, ela tem um poema pequenininho, né, que ela fala o seguinte, né, ela fala assim: meu irmão, me desculpe, né, por estar na sua vida te causando tantos transtornos. Eu sou sim necessária e muitas vezes vou caminhar contigo. Sabe quem sou eu? Eu sou tua dor. Dor necessária para nós despertarmos. Dor necessária, às vezes, para nos podar. Dor necessária, muitas vezes, para nos proteger das nossas próprias escolhas erradas, que faz com que a gente cada vez esteja apartado do amor divino. Então, meus irmãos, eu quero terminar minha fala um convite. Não venham nessa casa esperando soluções imediatas dos seus problemas. Não venham nessa casa esperando que os nossos amigos espirituais vão, num passe de mágica, resolver tudo. Venha nessa casa de coração aberto, de ouvidos atentos, para não interpretar errado aquilo que os nossos amigos espirituais têm para nos dizer, sabendo que eles vão focar não no que eu acho que eu preciso, mas naquilo que eu realmente preciso. Não venham nessa casa esperando que alguém vai viver a vida de vocês, porque quando eu quero transferir a solução dos meus problemas, das minhas escolhas para o outro, eu estou abrindo mão do presente mais belo que Deus nos concedeu e que nos faz diferente dos nossos irmãos animais, que é o livre-arbítrio. E os nossos amigos espirituais sempre vai respeitar o livre-arbítrio. Ele vai me ensinar, ele vai me orientar e às vezes vai me direcionar o caminho. Mas esse caminho, quem vai trilhar sou eu. Eu agradeço a todos o carinho, agradeço a todos a atenção de vocês, né? Que nós possamos trilhar esse ano com alegria, né? Que a gente possa superar a nossa dor e pensar que a alegria tem que estar presente, a esperança tem que estar presente, porque a alegria e a esperança que vai ser a alavanca para essa nossa renovação. Tenha uma boa noite e uma boa reunião.